Hoje falaremos um pouco sobre as inequações produto e inequações quociente. Bom, o que vem a ser inequações produto e inequações quociente? Em geral, inequações produto e inequações quociente são inequações que têm a ver com o produto de duas funções. Então, o produto tem a ver com o produto de duas funções ou mais, e queremos saber apenas seu sinal e não o valor em si da função. Enquanto no quociente, temos uma divisão de duas ou mais funções, podem envolver mais funções, e também só queremos avaliar o sinal. Repare que quando estamos avaliando o sinal, só precisamos comparar o produto com o valor zero, por exemplo, f vezes g menor que zero. Estamos comparando o sinal com o valor. Na verdade, a ideia é simples. Se estamos querendo avaliar o sinal, só precisamos avaliar sob o ponto de vista da origem do sistema. Porque, veja, na reta real, o zero é a divisão entre o sinal positivo dos valores de x, ficam à direita do zero, e o sinal negativo dos valores de x, que ficam à esquerda de zero. Então, por isso, nós comparamos com o zero. Quando o produto é menor que zero, ele está à esquerda do zero. Quando o produto é maior do que zero, ele está à direita de zero. Não queremos o valor do produto, mas sim o seu sinal. A mesma coisa para o quociente. Queremos apenas o sinal. Então, se a divisão f, deixa eu fazer de azul aqui, f sobre g é positiva, significa que ela está à direita do zero. Se é negativa, está à esquerda. Repare que se a divisão é maior do que ou igual a zero, g, e isso é importante, g deve ser diferente de zero, enquanto f pode ser igual a zero, porque aí a divisão nesse caso é igual a zero. Aqui temos o mesmo raciocínio. Se queremos um produto, por exemplo, de f, g e h menor do que ou igual a zero, f pode ser zero, g pode ser zero e h pode ser zero. Uma dessas três possibilidades satisfaz essa inequação. Bom, vamos ver um exemplo. Digamos que eu queira resolver esse problema. X menos 2 vezes x menos 3 maior do que ou igual a zero. Vamos seguir alguns passos para resolver esse problema. O primeiro deles vamos considerar que esse primeiro fator do produto é uma função f de x. Ou seja, f de x é igual a x menos 2. Segundo, vamos considerar que o outro fator é uma nova função que chamaremos de g de x. Ou seja, estamos nesse caso, só que no lugar de menor que zero, temos maior do que ou igual a zero. Então aqui, maior que ou igual a. Bom, g de x então, g de x para nós é x menos 3. Agora tudo que precisamos fazer é avaliar o sinal de f de x e g de x. Para isso precisamos das raízes. Então quem é a raiz de f de x? X menos 2 igual a zero. Então a raiz de f de x é x igual a 2.
Por outro lado, a raiz de g de x, x menos 3 igual a zero. A raiz de g de x é x igual a 3. Então agora temos as duas raízes de f e de g. O que isso significa? Significa que se observássemos essas funções do ponto de vista da reta real, teríamos o seguinte. Uma delas se anula em 2, ou seja, a primeira se anula em 2, vou botar o 2 aqui, 2. E como ela é uma função crescente, x menos 2 é uma função crescente, é como se ela estivesse assim sobre o eixo x. Ou seja, a direita ela tem um sinal positivo e a esquerda sinal negativo. É óbvio que aqui, onde é a raiz, ela tem um sinal igual. Ela não tem sinal, né? Porque o valor da função é zero. Essa é a função f. A função g, por sua vez, se anula em 3. Um pouquinho mais para cá, 3. Ela também é uma função crescente. Então a direita aqui ela é positiva e a esquerda é negativa. Mas como podemos comparar os dois efeitos juntos? Para isso, usamos o que a gente chama de quadro de sinais. Como funciona esse quadro de sinais? Lembre-se, o valor 2 e o valor 3 são raízes. Então isso aqui é a raiz dessa função f. E isso aqui é a raiz de g de x. Usaremos essas duas funções em ordem crescente num quadro de sinais. Então colocamos linhas verticais, com as duas raízes, 2 e 3, em ordem crescente da esquerda para a direita. Depois colocamos linhas horizontais correspondentes às funções. Então eu vou fazer a função f de aqui, f, e a função g. E aí na última linha eu vou colocar o produto. Então aqui eu tenho a função f, na outra eu tenho a função g, e aqui embaixo eu tenho o produto f vezes g. F vezes g. Ok. Pronto. Então agora f se anula em 2. Então eu vou marcar aqui sobre o 2 o valor onde f se anula. À direita do 2 o sinal é positivo, como vemos aqui. Então à direita o sinal de f é positivo. À esquerda o sinal de f é negativo, como vemos aqui. Vou usar o vermelho para representar o negativo. Já a função g, ela se anula no 3. Então podemos marcar aqui, à direita ela é positiva, vou usar o verde aqui, e à esquerda ela é negativa, e aí eu vou usar o vermelho de novo. Como só queremos avaliar o sinal, o produto de dois números de sinal negativo tem como resultado um valor positivo. Produto de duas funções de sinais diferentes, dois sinais iguais. Bom, vamos voltar ao problema. No nosso problema, queremos algo aqui, ó, maior que ou igual a zero. Tá? Igual a zero. Bom, maior temos aqui e aqui. Então, daqui em diante, ou seja,
De 3 em diante, positivo. Antes do 2, também é positivo. Como pode ser igual a zero, então aqui teremos uma bolinha fechada, que significa que 2 e 3 servem como resposta. Se não servisse, deveríamos deixar uma bolinha aberta, assim como fazemos em intervalos. Então, o produto vai ser maior do que ou igual a zero para valores antes de 2 e depois de 3. Então, vamos escrever isso em termos de intervalo. A nossa resposta é de menos infinito até 2 fechado, união de 3 fechado até mais infinito. Isso pode ser escrito ainda de outra maneira. Pode ser escrito assim: x pertence aos reais, de maneira que x é menor do que ou igual a 2, ou x é maior do que ou igual a 3. Essas duas respostas são equivalentes. Ok? Então, com esse quadro de sinais, conseguimos resolver esse problema que usamos como exemplo, do produto de duas funções em que queremos que seu produto seja maior do que ou igual a zero. Certo? Vamos ver outro exemplo agora, representando uma inequação quociente. Bom, digamos que o nosso problema seja resolver essa inequação quociente. X menos 1 dividido por x ao quadrado menos 5x mais 6 deve ser menor do que ou igual a zero. De novo, vamos adotar a mesma estratégia, vamos fazer f de x igual a x menos 1 e vamos achar sua raiz. X menos 1 igual a zero. Isso vai me dar x igual a 1. Vamos chamar de baixo de g de x. Essa daqui eu vou chamar de g de x. Então, g de x é igual agora a x ao quadrado menos 5x mais 6. E vamos achar a sua raiz. X ao quadrado menos 5x mais 6 é igual a zero. E lembre-se que isso é uma equação do segundo grau. Você deve lembrar que, para resolver uma equação do segundo grau, precisamos do delta. Delta b ao quadrado menos 4ac. Ou seja, delta, o b é menos 5, então menos 5 ao quadrado menos, deixa eu chegar para a direita aqui, 4 vezes o nosso a aqui, que é 1 vezes c, que é 6. Então, delta será 25 menos 24, ou seja, 1. Voltando para cá, temos x vai ser igual a menos b, menos 5, mais ou menos a raiz de delta, que é 1, sobre 2 vezes o nosso a, que é 1. Dois valores possíveis para x. x1 pode ser 5 mais 1 sobre 2, 3, ou x2, vou fazer de verde, x2, 5 menos 1 sobre 2, 2. Então temos duas raízes, 3 e 2. Ok, conseguimos descobrir todas as raízes que envolvem a nossa inequação quociente.
Lembre-se que agora só precisamos de um quadro de sinais, né? E antes precisamos saber como se comportam os sinais dessas duas funções. Lembre-se que, para a função do segundo grau, que é no caso o denominador aqui no nosso problema, temos o seguinte: como essa função é uma função do segundo grau, ou pelo menos tem o formato de uma função do segundo grau, devemos levar em consideração que ela se comporta como uma parábola. Nesse caso, a nossa parábola tem o coeficiente quadrático positivo. Então, a nossa função ela se comporta assim, cruzando o eixo em dois pontos, já que tem duas raízes. Veja que o delta é maior que zero. Então, ela tem duas raízes, que vimos que são 2 e 3. Então, aqui 2 e 3. Então, as duas raízes aparecem aqui, 2 e 3. Repare que aqui e aqui ela está acima do eixo, então ela é positiva aqui e aqui, e negativa entre as raízes. Então, entre as raízes ela tem um sinal negativo. A nossa outra função é do primeiro grau, e já vimos que a função do primeiro grau ela se comporta assim. Ela é uma função crescente, aqui é positivo, e a sua raiz é 1, então ela é assim. Aqui é 1, que é a raiz, a direita positivo e a esquerda negativo. Agora vamos colocar esses dados num quadro. De novo, precisamos colocar em ordem as raízes. Então, a menor raiz é 1, a segunda menor é 2 e a última raiz é 3. Agora precisamos de uma linha para F, uma linha para G e a última linha é a do quociente. Então, F tem como raiz 1, vou marcar aqui. G tem como raízes 2 e 3. Já deixei marcado aqui. Os sinais de G já estão aqui. Antes de 2 e depois de 3 é positivo. Então aqui é positivo e aqui é positivo. Os sinais de F estão um pouco mais para cima, eu vou ajeitar aqui. Pronto. Os sinais de F são esses. A direita do 1 é positivo, então positivo aqui e positivo aqui. E a esquerda é negativo. Negativo eu vou usar o azul. Pronto. Aqui embaixo temos a divisão de F por G. F dividido por G dividido por G. Bom, a divisão aqui me dá um sinal negativo, a divisão aqui me dá um sinal positivo, aqui um sinal negativo e aqui um sinal positivo. Mas queremos o quê? Queremos que a divisão seja menor do que ou igual a zero. Ou seja, queremos onde é negativa ou zero. Onde é negativa? Ela é negativa aqui e aqui. E ela é zero nas raízes. Mas lembre-se, quem está no denominador não pode ser zero. Ou seja, tanto aqui quanto aqui não podemos ter zero. Mas aqui podemos, porque essas são as raízes do denominador. Então aqui, ó, não pode, porque está no denominador. Denominador. Veja que isso fica claro aqui, ó. G é o denominador e as raízes de G são exatamente 2 e 3. Ou seja, as raízes
não podem entrar na conta porque estão no denominador. Bom, como representamos isso com intervalo? Assim, de menos infinito até 1 fechado, união de 2 aberto até 3 aberto, que pode ser representado como x é real, tal que x é menor do que ou igual a 1, ou 2 é menor que x, deixa eu chegar para a direita, que é menor do que 3. E aí fechamos o conjunto. Bom, é isso. Fizemos 2 exemplos de inequação produto e inequação quociente usando o quadro de sinais e lembrando alguns conceitos sobre o gráfico da função e seu sinal, usando suas raízes. Espero que tenha ficado claro. Até o próximo vídeo. Eu fico por aqui e tchau.